A mensagem de hoje tem como título uma pergunta: por que Deus permite desastres naturais, tais como os terremotos, ciclones, tsunamis? Lendo a Bíblia, no Salmo 110, versículo 1 em diante. Por que estás tão longe, Senhor? Por que te escondes nos tempos de angústia? Os ímpios, na sua arrogância, perseguem furiosamente o pobre, sejam apanhados nas ciladas que maquinaram. Porque o ímpio gloria-se do desejo da sua alma, bendiz ao avarento e renuncia ao Senhor. Pela altivez do seu rosto, o ímpio não busca a Deus. Todas as suas cogitações são de que não há Deus. Os seus caminhos atormentam sempre. Os seus juízos estão longe da vista dele, em grande altura, e despreza aos seus inimigos. Diz em seu coração: não serei abalado, porque nunca me verei na adversidade. A sua boca está cheia de imprecações, de enganos e de astúcia. Debaixo da sua língua há malícia e maldade. Tenho lido parte do Salmo número 10, dos versículos 1 até o versículo 7. Então a pergunta da mensagem de hoje pode ser preocupante para os nossos ouvintes. Por que Deus permite desastres naturais, terremotos, ciclones, tsunamis? E essa pergunta, então, fica no ar como uma indagação que pessoas aqui não leem a Bíblia Sagrada querem culpar a Deus, naturalmente, por todas essas ocorrências climáticas. O tsunami, no final de 2004, como é conhecimento de todos, foi uma tragédia na Ásia. O furacão Katrina, em 2005, na região sudeste dos Estados Unidos, e os deslizamentos de 2006 nas Filipinas fizeram com que muitas pessoas questionassem a bondade de Deus. É agonizante quando pessoas se referem a desastres naturais como atos de Deus, quando nenhum crédito é dado a Deus por anos, décadas e até mesmo séculos de clima pacífico. Deus criou o universo e as leis da natureza, conforme diz Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E depois ele começou a criar as coisas que compõem a natureza, haja luz e houve luz, e assim sucessivamente. Isso parece que às vezes é esquecido dos homens que vivem afastados de Deus e que costumam culpar a Deus pelas ocorrências da própria natureza. A maioria dos desastres naturais são resultado dessas leis funcionando. Ciclones, furacões e tornados são resultado de leis do estado atmosférico, que são divergentes e colidem. Terremotos são o resultado da estrutura da base da Terra se deslocando. Um tsunami é causado por um terremoto debaixo d'água. E a Bíblia proclama que tudo subsiste em Jesus Cristo, conforme lemos em Colossenses, capítulo 1, versículos 16 e 17. Deus pode prevenir desastres naturais? Com certeza. Deus, às vezes, influencia o clima? Sim. É só olhar para Deuteronômio, capítulo 11, versículo 17. E a ira do Senhor se acenda contra vós, e feche ele os céus, e não haja água, e a terra não dê o seu fruto, e cedo pereçais da boa terra que o Senhor vos dá. Então o povo de Israel, povo rebelde, que se levantava
contra a orientação de Deus, embora dependessem inteiramente dele. E aqui está dito em Deuteronômio, da parte de Deus, que a ira de Deus se acende contra a pessoa que é recalcitrante, que nega a sua existência, quer viver a sua própria vida independentemente da vontade de Deus e deve arcar com as consequências que podem advir desse afastamento de Deus. Nós lemos ainda em Tiago, capítulo 5, versículo 17, diz o texto: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Ora, uma terra de 3 anos e 6 meses sem chuva, a fome é intensa. Há problemas muito grandes no campo da alimentação, e logo então partem as pessoas em blasfêmia contra Deus, só que se esquecem de que estão sendo castigadas por Deus por causa da idolatria praticada no reino. Quando Deus declara que não pusesse outros deuses diante dele, os israelitas esqueceram, propositadamente puseram imagens e se curvavam diante delas. Será que Deus, às vezes, causa desastres naturais como julgamento contra o pecado? Nós respondemos positivamente, sim. É só olhar para o livro de Números 16, 30 a 34. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca, e os tragar com tudo o que é seu, e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que estes homens irritaram ao Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar todas estas palavras, a terra que estava debaixo dele se fendeu, e a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Coré e a todos os seus bens. E eles e tudo o que era seu desceram vivos ao abismo, e a terra os cobriu, e pereceram no meio da congregação. E todo Israel que estava ao redor deles fugiu ao clamor deles, porque diziam: para que não nos trague a terra também a nós. O que havia acontecido? Certo homem havia se levantado contra a administração de Moisés, e ele então, chamado Coré, reuniu grupos em torno dele para se revoltar contra a direção de Moisés, e ao invés de seguir para Canaã para possuí-la, resolveram voltar ao Egito. E aí fizeram um desafio a Moisés. Um ficava de um lado, o outro ficava do outro, e Moisés então disse: o Deus que responder sobre um de nós dois, é esse Deus que está aprovando ou reprovando. E olha, o povo que seguia Coré, 250 pessoas foram engolidos vivos, nem passaram pela sepultura, foram cair lá no lugar que nós chamamos o Seol, lugar de sofrimento. Então aí está a situação que muitas vezes Deus realmente castiga o erro das pessoas. E todo Israel que estava ao redor, repetindo, deles fugiu ao clamor, porque diziam: para que não nos trague a terra também a nós. E o livro do Apocalipse descreve muitos eventos que com certeza poderiam ser descritos como desastres naturais. Se lermos o capítulo 6 do Apocalipse, capítulo 8, capítulo 16, vamos ver lá as catástrofes que estão reservadas e os homens fugindo para não serem atingidos, desastres finais, decatombes provocadas pela impiedade do homem durante a sua existência na terra. Será que todo este desastre natural é uma punição de Deus? Aí está. Da mesma forma que Deus permite que pessoas más cometam atos de maldade, Deus permite que a terra demonstre as consequências do pecado sobre a criação.
Então nós temos uma carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 19 a 21, que diz: a ardente expectativa dos filhos de Deus aguarda a revelação de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então haverá um livramento universal para aqueles que cultuam a Deus. E diz o apóstolo Pedro, em 2 Pedro, capítulo 3, a terra e as coisas que nela existem se reservam como um tesouro para o dia de juízo, em que os elementos ardendo se fundirão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Está no livro do Apocalipse, capítulo 21, e 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7 em diante. Então, a queda da humanidade em pecado afetou tudo, incluindo o universo onde habitamos. Tudo na criação está sujeito à vaidade, à corrupção. O pecado é a causa principal para os desastres naturais, da mesma forma que é a causa principal para a morte, doenças e sofrimento. Podemos entender por que as catástrofes naturais ocorrem. O que não entendemos é porque Deus permite que ocorram. Porque Deus permitiu que o tsunami matasse mais de 225 mil pessoas na Ásia. Porque Deus permitiu que o furacão Katrina destruísse as casas de centenas de milhares de pessoas. Por um lado, esses eventos abalam a nossa confiança na vida e nos obrigam a pensar sobre a eternidade. As igrejas são normalmente preenchidas depois de desastres, quando as pessoas percebem quão frágeis suas vidas realmente são e como a vida pode ser tirada em um instante. O que podemos saber é que Deus é bom, como diz o apóstolo Tiago, toda boa dádiva, todo dom perfeito desce do Pai das luzes. E Jesus, falando no Sermão do Monte, no capítulo 6, sobre a bondade de Deus, que ele manda chuva sobre maus e bons. Ele não faz acepção de pessoas quando numa terra é preciso chuva. Derrama chuva sobre todos, como também manda o sol sobre todos. Então isso faz parte da bondade de Deus, em contraste com a forma de viver do ser humano, rebelde, impenitente, chegando ao ponto até de dizer que Deus não existe. Concluindo, dizemos que há tantos milagres surpreendentes que acontecem ao mesmo tempo dos desastres naturais, prevenindo uma quantidade ainda maior de mortes. Desastres naturais causam milhares de pessoas a reavaliarem as suas prioridades da vida. Centenas de milhões de dólares em ajuda são enviados para as pessoas que estão sofrendo. Os ministérios cristãos têm a oportunidade de ajudar, ministrar, aconselhar, orar e levar pessoas a terem fé em Cristo. Deus pode trazer, e assim o faz, coisas boas dessas terríveis tragédias. Em Romanos, capítulo 8, versículo 28, está escrito: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu propósito. E você, meu prezado ouvinte, que talvez tenha se revoltado contra Deus em alguma situação da sua vida, a palavra de Deus está mostrando aqui que todas as coisas contribuem juntamente para o bem
daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que você possa ser uma dessas pessoas, chamada por Deus para servi-lo, agradar a sua forma de viver, afastando-se do pecado, daquelas práticas que são contrárias à vontade de Deus. E aí você terá uma vida saudável, como é de ser para aqueles que se aproximam de Deus. Amém.